Olá pessoal, de novo mais uma edição de Dragões e Criaturas Fantásticas. Dessa vez a edição de número 33, que é a Melusina, tá? Melusina, o segredo da fada serpente. Aqui nós temos a miniatura que vem, essa é a Melusina. Aqui é a primeira página. E aqui fala que metade mulher e metade serpente, a tentadora e demoníaca Melusina, é a mais conhecida das inúmeras damas brancas que habitaram nas trevas durante a Idade Média. É apenas uma descendente afastada de uma criatura monstruosa saída da mitologia céltica? Ou pode ser mesmo a invenção de um escritor medieval para contribuir para a glória do seu senhor? Fada, bruxa ou ambas as coisas, muitos séculos depois de seu desaparecimento, Melusina continua a ser um mistério. Diz que, na verdade, ela foi uma ficção contada por um nobre para que a família dele tivesse uma descendência mágica, assim, e assim pudesse ter mais poder, certo? Mas a história da Melusina me faz lembrar uma lenda grega do Eros, acho que é Eros, que era um desses deuses que casou com uma humana, e aí só que ela não podia ver o rosto dele nunca. Assim eles continuariam felizes para sempre. Até que um dia ela resolveu acender uma luz à noite e ver a cara do marido, e aí descobriu que ele era um deus, e aí acabou-se tudo. Ele acordou, e aí ele foi embora, nunca mais voltou. Uma história assim, que agora eu não lembro com muito detalhe dessa lenda, mas existe uma lenda assim. Existem várias lendas parecidas com essa, que sempre tem alguém que se transforma em alguma coisa e um humano não pode ver, senão a maldição acontece, ou coisa parecida, né? Então diz aqui que a fada Melusina aparece pela primeira vez na história da Europa no século XIV, num relato de Jean d'Arras, que foi usado com objetivos políticos pelo seu senhor, o Duque de Berry. No entanto, as origens dessa lenda perdem-se na Noite dos Tempos. Foi em 1393 que Jean d'Arras escreveu seu livro A Nobre História de Lusignan, dedicada ao seu senhor Jean, Duque de Berry. A história de Melusina também é referida num dos manuscritos mais magníficos da história medieval. Riquíssimas Horas do Duque de Berry é o nome do manuscrito. Na cena que corresponde ao mês de março, um dragão sobrevoa o castelo de Lusignan. Nessa história, Melusina é filha do rei Elinas, na Escócia, e da fada Pressina, que enfeitiçou o rei. Com medo de ser descoberta e que se cumprisse uma terrível maldição, Pressina obrigou o marido a prometer que não a visitaria quando se retirasse para dormir. Aí o que ele fez? Morrendo de ciúmes, ele um dia foi lá visitar a mulher. E aí Elinas quebra a promessa e por isso a fada teve que se exilar com as suas 3 filhas na ilha de Avalon. Então ela levou a Melusina, a Meliora e a Palestina. Mas quando essas meninas cresceram, elas culparam o pai por elas terem vivido nessa como se diz, recolhidas nessa ilha, né? E por isso, como castigo, para se vingar, né, elas encerraram o pai numa prisão mágica. Aí a Pressina ficou furiosa com isso e resolveu castigar as filhas, e principalmente a filha mais velha, que era a Melusina. E aí ela jogou uma maldição na Melusina, dizendo que todos os sábados ela se transformaria numa serpente da cintura para baixo. E que se ela conseguisse se casar com alguém, né, e esse alguém nunca visitasse, não descobrisse esse seu segredo, ela viveria feliz por toda a eternidade, toda a vida, né? E seus filhos também seriam nobres, importantes, etc. Mas aí aconteceu que ela conheceu o Raimondin de Lusignan, que ele tinha parado para descansar numa fonte depois de um dia de caça no qual acidentalmente ele tinha matado o conde de Poitiers. E o Raimondin se
né, se rendeu aos encantos delas, principalmente porque ela usou de magia, tanto para seduzi-lo como para também torná-lo inocente, né, do crime de ter matado o conde. E aí ele desposou ela. Só que ela falou, ó, você não pode me todo sábado você não pode me visitar, a gente não pode se encontrar no sábado. Só que o irmão dele, que era bastante ciumento, né, começou a colocar caraminholas na cabeça dele, e ele resolveu um dia espiar o que a Melusina fazia, né, nos sábados. E aí descobriu que ela se tornava uma serpente. E aí ela teve que fugir e nunca mais foi vista como humana. Acho que ela passou o resto da vida como serpente. Diz aqui também que o mito da mulher serpente é muito antigo. No livro 4 das suas histórias, Heródoto menciona uma criatura ambígua, metade mulher e metade serpente. Mulher até a cintura, serpente daí até os pés, que os citas consideravam um antepassado. Mas a família dos duques de Berry utilizaram a lenda da Melusina para garantir a sua importância política. Nada melhor do que uma fada na sua linhagem para lhe conferir um toque de esplendor e mesmo de sobrenatural. Melusina tornou-se então Mãe Luzina, que deu origem à sua família. Né? Tá, aqui tem a primeira página. Essa aqui é a outra página. Aqui diz que Raimondi descobre Melusina, Julius Rubner das Schon Melusina, século XIX, Museu de Poznań, na Polônia. Nossa, tá bem bonita essa imagem. Certo? Diz aqui que quando o caráter da fada Pressina foi descoberto pelo seu marido, o rei da Escócia, teve que se refugiar com as suas 3 filhas na ilha de Avalon, onde reinava a famosa fada Morgana, irmã de Pressina e tia de Melusina. Ah, então Morgana era tia de Pressina irmã de Pressina e tia da Melusina. Avalon é a ilha perdida que está relacionada com as histórias do rei Arthur e de Merlin. Foi aí que Pressina terminou seus dias, isolada, longe de seu amado esposo. E aqui uma versão moderna da Melusina, ilustração de Jules Garnier, em Rabelais, e a obra de Jules Garnier, de 1897. Na outra página, O Grande Bode, 1797 a 1798, Francisco de Goya, Museu Lázaro Galdiano de Madrid. Essa figura aqui. E embaixo, Melusina transformada em dragão foge para nunca mais regressar. Facsímile, A História de Melusina, da Biblioteca Nacional da França. Diz aqui o sabá e os conciliábulos de bruxas. O tabu do sábado aparece com regularidade nas lendas medievais. Naturalmente, é conveniente relacioná-lo com os conciliábulos, dias em que as bruxas se reúnem e cometem as piores atrocidades diante de Beelzebub. Embora essa festividade selvagem não esteja necessariamente associada ao sábado, no entanto, também tem relação com a tradição judaica das festas do sabá. Não se deve esquecer que, em muitos locais, os judeus foram perseguidos durante a Idade Média, acusados de bruxaria. Então, essa é a história da Melusina. Na dragonologia, vai falar sobre Paré e Aldrovandi, que são os pais da dragonologia. Durante a Idade Média, floresceram ciências como a dragonologia, que apesar de hoje em dia ser obsoleta, se pode gabar de ter 2 pais famosos, o francês Ambroise Paré e o italiano Ulisses Aldrovandi. Diz que Ambroise Paré nasceu em 1509, perto de Laval, no atual departamento francês de La Mayenne. Tinha que ser na França, né, onde tem mais dragão. Alcançou fama como um dos cirurgiões mais famosos de seu tempo, mas iniciou sua carreira, como era costume na época, como barbeiro. Aos 20 anos entrou como aprendiz cirurgião no Hotel Dieu de Paris, e a proximidade constante com os cadáveres permitiu-lhe aperfeiçoar os conhecimentos de anatomia que completou como cirurgião militar.
escola francesa. No entanto, o pai da cirurgia ocidental moderna também nutria um grande interesse pela zoologia. No livro 2 de suas obras, intitulado Dos Animais e da Excelência do Homem, fala sobre o reino animal, sem se esquecer de estudar animais fantásticos. O que é invulgar e merece ser destacado é que as suas obras foram redigidas em francês e não em latim ou grego, o que era habitual naquela época. Ambroise Paré considerava verdadeira a existência dos dragões, répteis voadores capazes, segundo ele, de devorar um elefante. No entanto, recusava dissimuladamente a existência dos unicórnios. Ele acreditava em dragão, mas não em unicórnios. Na escola italiana, Ulisses Aldrovandi nasceu em Bolonha, Itália, em 1522. Apenas com 20 anos, esse jovem brilhante de boas famílias era professor de direito na universidade de sua cidade natal e na de Pádua, embora tenha abandonado a carreira para estudar filosofia. Preso durante algum tempo por se relacionar com hereges, aproveitou a reclusão para estudar zoologia e botânica. Bom proveito da prisão. Ampliou o alcance das suas investigações aos minerais, e há mesmo quem o considere o inventor da geologia. Não tardou a começar a redigir uma enciclopédia de história natural, o seu Monstrorum Historia. Publicado em 1642, este tratado tinha por objetivo, como o nome indica, as criaturas mitológicas, assim como os animais completamente reais. Aldrovandi descreveu com precisão as características dos dragões e dos basiliscos, mas também as dos homens com cabeça de grou ou de homens e mulheres com caras peludas que fazem lembrar o monstro de Jean Cocteau, A Bela e o Monstro, de 1945, encarnado por Jean Marais. Alguns críticos contemporâneos desacreditam esses dois sábios pelo que entendem serem divagações e por vezes menosprezam o alcance de seus trabalhos científicos. No entanto, Paré e Aldrovandi eram simplesmente homens de sua época que, enquanto faziam avançar a ciência moderna, partilhavam com seus contemporâneos uma visão do mundo que ainda repleta de seres fabulosos. Aqui tem uma ilustração de um estudioso, está estudando dragonologia ali, ó. Ambroise Paré e o unicórnio. Em 1582, Ambroise Paré publicou o seu Discurso do Unicórnio, no qual examinava precisamente a possibilidade da existência de um animal semelhante. Quanto mais avançava no seu estudo, mais seguro estava de que o unicórnio não existia. Mas as Sagradas Escrituras mencionavam-no, e dizer o contrário por escrito era algo que Paré, que suspeitava ser protestante, não se atrevia a fazer. Limitou-se a negar que o corno desse animal tinha propriedades medicinais. Isso diz na Bíblia que existem unicórnios? Isso mesmo? Esse povo é meio maluco, hein? Ambroise Paré, 1509-1590, o pai da cirurgia ocidental moderna. Esse senhorzinho aqui, ó. E Ulisses Aldrovandi, 1522-1605, um retrato anônimo, biblioteca da Universidade de Bolonha, na Itália. Esse aqui. Embaixo, o Bispo do Mar, um monstro proveniente da imaginação de Ulisses Aldrovandi. Monstrorum Historia, Bolonha, 1642. Esse aqui. Bispo do Mar é ótimo. 2 dragões extraídos de um tratado de Ambroise Paré, dos animais e da excelência dos homens, em 1579. Aqui os 2 dragõezinhos. Certo? E no Bestiário Fantástico, vamos falar sobre os vampiros. Criatura noturna, como nenhuma outra, o vampiro tem uma reputação inquietante, que é tão sedutora quanto sanguinária. Como é que este ser que fala com os lobos e muda de forma à vontade conservou a sua aura? Aqui fala sobre o aterrador Nosferatu, em Nosferatu, filme, né? O vampiro. Ó, o filme antigão, preto e branco. Acho que é filme mudo, se eu não me engano, até, sei lá. Eu vi um pedaço desse filme, bem interessante. Não é tão assustador. Na época, talvez pudesse ser. Se nos referirmos à definição que dele aparece no dicionário, vampiro é um espectro ou cadáver que vagueia pela noite a chupar pouco a pouco o sangue dos vivos até os matar.
Essa definição simples ignora o peso de uma superstição que acompanhou os humanos ao longo dos séculos e alcançou uma grande sofisticação. O monge Dom Augustin Calmet explica no seu famoso tratado sobre vampiros, que data do século XVIII, que as vítimas do arquivampiro nunca encontrarão descanso, a menos que matem o seu senhor e comam da terra onde se encontra o seu sepulcro. Uau! Os vampiros são temidos, em particular na Europa do Leste, sem dúvida devido ao mais famoso de todos, o Conde Drácula. A sua origem remonta ao voivoda Vlad III, chamado o Empalador, um governador romeno do século XI. Este tornou-se famoso pela sua falta de compaixão durante a cruzada contra os turcos, e o seu nome provém da palavra Drake, que designa o diabo. Na verdade, designa dragão, não é não? Foi tão temido que disse que deixou um cálice de ouro junto a uma fonte ao alcance da população, mas este nunca foi roubado. Tinha medo do cara. O seu nome evoca por excelência o senhor vampírico a quem homens, demônios e monstros obedecem. Os mitos sobre bebedores de sangue são muito antigos, e estes mortos-vivos provocam medo porque se alimentam do próprio símbolo da vida, que é o sangue, né? Além disso, apropriam-se da alma das vítimas que escravizam por completo. Assim, no Drácula de Bram Stoker, o espírito do vampiro seduz em sonhos Mina Harker, enquanto Renfield, criado do Drácula, sente uma vontade cada vez maior de beber sangue à medida que se aproxima do seu amo. Este impulso erótico e maníaco pelo sangue reflete-se, por vezes, nas notícias de sucessos, quando algumas pessoas se deixam levar pelo desejo incontrolável de vampirizar as suas vítimas. Pálido e elegante, capaz de adquirir aspecto humano ou animal, o vampiro apresenta-se por vezes como um verdadeiro anti-herói. Graças aos seus notáveis poderes, consegue passar despercebido e seduzir suas futuras vítimas, sem ter de as forçar. Os seus dentes famosos apenas aparecem na altura de morder, um instante fatídico que se assemelha a um beijo profundo no qual a vítima mortal se abandona ao seu novo senhor. Assim, o cinema não tardou a fazer eco da figura do vampiro como um galã imortal, e não apenas como um monstro. Durante muito tempo acreditou-se que todos os morcegos chupavam sangue de suas vítimas, o que não é verdade, né? Só os que são de coisa. Aqui é Lon Chaney Jr. como vampiro em O Filho de Drácula, de 1943. Essa foto do filme. E aqui, um vampiro chupa o sangue da sua presa. Thomas Theodore Hayne, ilustração publicada na revista satírica Simplicíssimos, a 23 de agosto de 1922. Diz aqui que, longe da imagem do monstro imortal, os vampiros reais são 3 espécies de morcego nativas do continente americano, que fazem parte da subfamília Desmodontine. Completamente em silêncio, aproximam-se de um animal adormecido, ferem-no com os incisivos afiados e lambem o seu sangue à vontade. Além disso, sua saliva contém uma substância que dificulta a coagulação. Apesar de o ser humano não partilhar este gosto particular pela hematofagia, na antiguidade, em épocas de fome, os soldados sármatas agiam da mesma forma com os seus cavalos. Olha, isso eu não sabia. Interessante. Muito bem, esse foi mais um volume, mais uma edição de Dragões e Criaturas Fantásticas, a Melusina. Até a próxima!